E o técnico Jorge Jesus é pego de surpresa e está pressionado a tomar uma decisão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, não tem nem como eu perguntar se tá beleza, porque não tem como tá beleza você perder de 2-0 pro Maringá, que joga a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, e tá tudo beleza. Mas eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, humildemente eu peço, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar demais no nosso trabalho, o teu like vai ajudar demais em nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve, acione o sino e deixa o like. Bom, gente, vamos falar aqui de Flamengo. E eu não tenho como falar do Flamengo antes de falar do vexame que foi dado ontem pelo Flamengo, ainda aqui em Maringá. Eu vou voltar para o Rio agora, depois do vídeo. E assim, além de ter sido uma derrota lamentável, uma derrota em que expôs todos os problemas do Flamengo, porque ontem ficou exposto todos os problemas do Flamengo, principalmente que os jogadores do Flamengo, eles precisam de cobrança, e cobrança por parte da diretoria. Eu falei isso no meu pós-jogo ontem, e eu vou voltar a dizer. A diferença dos jogadores do Maringá para os jogadores do Flamengo ontem foi vontade. Os jogadores do Maringá tinham muito mais vontade que os jogadores do Flamengo. Os jogadores do Maringá tinham muito mais ímpeto do que os jogadores do Flamengo. A sensação que eu tive é, os jogadores do Maringá, eles entraram em campo como se estivesse jogando uma final de Copa do Mundo. E os jogadores do Flamengo entraram em campo como se fosse o campeão da América, o campeão da Copa do Brasil, jogando contra um time de Série D, achando que qualquer hora do jogo ia conseguir virar o jogo, ia conseguir mudar a situação, ia conseguir 2, 3 jogadas. O Flamengo sem criação, o Davi Luiz muito mal na zaga, o Guilherme Varela muito mal na lateral, o Gabigol muito mal no ataque, o Pedro muito mal no ataque. A bola não tá chegando pro Pedro. E quando chega, o ataque do Flamengo parece que não conversa, parece que ninguém toca para ninguém, parece que todo mundo quer resolver sozinho. O Everton Ribeiro ali criando muito pouco pelo meio. Enfim, o Flamengo ontem muito mal, muito mal. O Flamengo deu 3 chutes ao gol o jogo inteiro, o jogo inteiro. Mas o que falta, Flazueiro? Falta uma gestão profissional do futebol. Eu falei isso ontem. É o olho do boi que engorda o dono. O Landim tá preocupado com tudo. O Landim tá preocupado com tudo. Tá preocupado se vai ter mais um ano de mandato, tá preocupado se vai conseguir passar lá o negócio da reeleição. Tá preocupado com tudo, menos com o futebol. Tem que ter reunião, tem que ter cobrança. Tem que ter cobrança em cima dos jogadores. Os jogadores não podem estar no Flamengo ganhando o que ganham e viver em uma zona de conforto. E viver em um mar tranquilo. Não pode. Tem que ter cobrança. Eu respeito, gente, eu respeito muito esse elenco. Respeito muito esses jogadores. Foi a melhor fase do Flamengo da minha vida, foi com esses caras. Mas agora, a gente não pode se acomodar, pô. A gente não pode ser acomodado. A gente não pode achar que perder pro Maringá, que é um time da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, é normal. A gente não pode normalizar isso. De jeito nenhum, isso não pode ser normalizado. Mas o problema não é de baixo para cima. O problema é de cima para baixo. Ele começa aqui, ó, Rodolfo Landim. Primeiro, o maior responsável. O presidente é o maior responsável sempre. Depois Marcos Braz. Depois o departamento de futebol num todo e os jogadores. Incluo os jogadores. Porque tem que ter vontade, tem que ter raça, tem que correr. O nosso time, para o jogo de ontem, não precisaria de técnico. O nosso time, para o jogo de ontem, não precisaria de técnico. O técnico do Maringá chegou a falar depois do jogo, não, porque o Flamengo não tem intensidade. Pô, que bagunça é essa, pô? Time sem intensidade, time sem vontade? O que está acontecendo? O salário está atrasado aí? Vocês estão com alguma condição ruim para trabalhar? O que está acontecendo?
Bom, mudar de assunto. Falar de Jorge Jesus. Por quê? Com essa derrota de ontem, o Jorge Jesus, ele pode inclusive não vir para o Flamengo, porque o Flamengo, os dirigentes principalmente, estão assustados. Os dirigentes principalmente estão, desesperados. E eu vou falar para vocês, já começa a dividir parte da torcida entre esperar ou não o técnico Jorge Jesus. Até maio, né, que o Jorge Jesus tem contrato lá com o Fenerbahçe. O que aconteceu ontem foi o seguinte: o presidente do Fenerbahçe não recebeu bem aquele áudio vazado do treinador. O presidente do Fenerbahçe não recebeu bem aquele áudio que vazou e chamou o Jorge Jesus na chincha e cobrou dele uma resposta. Falou, olha, a gente quer uma resposta. E aí, qual vai ser? Você vai ou não renovar? Você vai ou não continuar? Você vai voltar para o Flamengo? O que você vai fazer? O Jorge Jesus, obviamente, ele falou para os caras, falou, olha, eu estou negociando com o Flamengo, estou sim negociando com o Flamengo, mas não respondeu se vai vir para o Flamengo ou se vai renovar o contrato com o Fenerbahçe. Então assim, o Flamengo tem que ir até o Jesus, ou ele... Foi o que o Eric falou, né? Ele tem que assinar um documento, tem que dar alguma garantia, tem que acontecer alguma coisa. Alguma coisa precisa mudar no Flamengo. Mas eu vou falar principalmente a gestão do futebol do Flamengo. Precisa ser profissional. Tem que ter reunião semanal de cobrança com os jogadores. Tem que ter reunião semanais de cobrança. Tem que ter. Ninguém dentro do Flamengo pode ficar numa zona de conforto. O presidente tem que ser ativo no futebol. Tem que ser, pô. O Landim é o maior culpado. Nós hoje estamos pagando pelo péssimo planejamento do Flamengo. Hoje, essa derrota reflete o péssimo planejamento do Flamengo. O péssimo planejamento do Flamengo para esse início de temporada. E eu vou falar uma coisa. Se não correr no Maracanã, não vira não, hein? Se não correr no Maracanã, não vira. Não vira. Tem que correr lá. Correr e correr muito. O orçamento do Flamengo é 200 vezes maior do que o orçamento do Maringá. O Flamengo tem um orçamento de 1 bilhão. O Maringá tem um orçamento de 5 milhões. Você pegar aí 3, 4 jogadores do Flamengo, um mês de salário, paga o salário dos caras o ano inteiro. O ano inteiro. É um absurdo, cara. E aí, a situação é essa. O Jorge Jesus, lá, foi pressionado a dar uma resposta. O Flamengo hoje deve tomar alguma atitude, deve fazer alguma coisa. Hoje, muito provavelmente, vai acontecer alguma coisa. Hoje, muito provavelmente, a gente vai ter algum plantão no meio do dia, porque alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Uma reunião na Gávea... Alguma coisa tem que acontecer, pô. Não pode ser encarado como normal isso, pô. Bom, o Flamengo voltou para o Rio na madrugada de ontem, treina hoje, se representa hoje, 3 da tarde, para poder treinar, já avisando o jogo contra o Curitiba domingo, Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que domingo é a estreia do Flamengo no Brasileirão, e o Flamengo estreou com estreia na Libertadores, estreou com derrota na Libertadores, estreou com derrota na Copa do Brasil, lamentavelmente, e o Flamengo vai estrear agora o Campeonato Brasileiro domingo contra o Curitiba, 4 horas da tarde, no Maracanã. Começa a se preparar hoje, já começa a se preparar hoje. E assim, não adianta, se não tiver vontade, se não tiver ímpeto, se não tiver intensidade, se não mudar alguma coisa lá dentro, a gente não vai ganhar nada esse ano. Se não tiver vontade, se não tiver ímpeto, se não mudar alguma coisa dentro do Flamengo, a gente não ganha nada esse ano. Essa é a realidade. Bom, se você não é inscrito no canal, humildemente eu queria pedir a você, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento. Já disse aqui, é importante para nós. Eu tô muito chateado, mas muito chateado mesmo, muito chateado mesmo
com essa parada. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.